E Cavaleiro da Lua chega no seu penúltimo episódio mostrando que a jornada interna do personagem é muito mais interessante que a externa. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas, eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Vamos falar do quinto episódio de Cavaleiro da Lua, que está, devo admitir, cada vez mais interessante. A própria busca de aventura atrás do sarcófago para libertar Emmett e tal, para julgar, isso tudo ficou para trás. O mais interessante dessa série é a jornada interna do personagem, ou dos personagens, em busca de equilíbrio. Equilíbrio esse que vai acabar no fim da série e com o renascimento, ou com o refinamento, melhor dizendo, desse personagem. No fim dessa série, no final dos 6 episódios, como é clássico já na Marvel Studios, no final de WandaVision tivemos a Feiticeira Escarlate surgindo, depois de uma jornada pessoal. Nós tivemos o Capitão América do Falcão também surgindo, depois de uma jornada pessoal de tomar consciência de que ele é da sua responsabilidade. Kate Bishop a mesma coisa. E agora, o Cavaleiro da Lua. Nós estamos vendo a transformação de uma pessoa completamente fragmentada, com superpoderes que ele não consegue entender, com personalidades que ele não consegue controlar, até a chegada de um personagem que vai considerar isso tudo em uma mistura, mas uma mistura controlada e balanceada e equilibrada. Eu vou explicar para vocês, porque no início desse episódio é um episódio bem parecido com do meio pra frente do anterior. Ele se passa todo nessa situação que a gente não sabe o que é real, a gente não sabe o que é o hospício, a gente não sabe o que é o Fantástico. Eu tinha especulado no vídeo da semana passada que talvez quando Mark Spector leva os 2 tiros, um para cada personalidade, ele vai parar no mundo antes do mundo dos mortos. Uma transição. Provavelmente teria a ver com o julgamento do coração contra a pluma, que é coisa que tá já jogada ali como easter egg desde o primeiro episódio. Aliás, essa série tem muita coisa que tá como foreshadowing no início do episódio e agora tá se pagando, e coisa que a gente tá vendo aqui que tinha referência lá no início. Então é um episódio muito bem, é uma série muito bem construída e com elementos que se encaixam muito bem. Ela foi muito bem desenhada à distância. Os 6 episódios e foram distribuindo dicas do que ia acontecer lá na frente, aqui atrás. Ele é muito bem escrito nesse ponto. Daí a gente tem o Mark Spector tentando entender onde ele está, primeiramente, se ele ficou maluco ou se ele está em um outro lugar, e ao reencontrar a deusa Tauret, que é lá a Tasha dos Backyardigans, que é o bicho do Madagascar também, muita gente aqui lembrou. Ela é a deusa da fertilidade, ela é a deusa das crianças e das mães. E na mitologia egípcia, ela que fica responsável por cuidar das almas na sua transição até o julgamento, né, o julgamento final. E isso acontece. Ela é uma criatura super dócil, super amiga, e parece sair do desenho animado mesmo. E ela orienta os personagens dentro do possível, porque mesmo ela está chocada com como a coisa se transformou, porque ela diz: olha, depois da vida, o pós-vida, pode ter muitas aparências. Geralmente a aparência é para dar para a pessoa que morreu uma certa tranquilidade, uma certa intimidade com o lugar. E não à toa o Mark Spector e Stephen Grant foram parar num hospício, né, o afterlife deles, a vida após a morte deles, a transição, porque para os egípcios tem várias camadas entre a vida e a morte, é uma transição eterna da alma, então tem uma coisa muito mais complexa do que céu e inferno. E a gente tá nesse momento, onde eles estão sendo levados, então eles vão no barco e tal, e eles estão com a balança desequilibrada. Ela faz um teste com o coração dos dois, ela tira o coração dos dois simbolicamente, coloca na balança com a pena, e a balança continua se movendo, igualzinho foi na tatuagem do Arthur Horrell. E enquanto eles não balancearem o coração com a pluma, eles não vão conseguir retornar, e eles convencem a Tauret de levar eles ao Templo de Osíris, onde eles podem renascer e ajudar a Layla contra o Horror, principalmente quando ela vê que as almas começam a aparecer, começam a ser julgadas antes da morte, começam a cair ali no deserto, e ela fala: alguma coisa errada acontecendo. E eles sabem o que é. Pode me levar de volta? Ela fala: posso, mas você vai morrer, porque você vai voltar e vai estar baleado ainda.
eles falam, então temos que libertar o Khonshu antes. E para libertar o Khonshu temos que avisar a Layla. E para avisar a Layla temos que balancear a pena com o coração. E eles partem numa jornada com o passado do Mark Spector. E aí a gente entende muito de como Stephen Grant e Mark Spector se relacionam. Como Stephen Grant foi criado na mente de Mark Spector como uma fuga, que ele chama até de bolinha de estresse, como uma fuga do trauma do Mark Spector, que ele foi, de certa maneira, responsável pela morte do irmão numa caverna inundada e culpado pela mãe por essa morte a vida inteira, e teve uma vida que foi extremamente traumática, e ele abandona a casa, ele vai se tornar soldado, mercenário, vai ter uma vida muito violenta, e sempre com essa história de quando ele está sob muita pressão, ele chama Stephen Grant para segurar a onda. E a gente viu no início da série que o Stephen Grant estava tomando a maioria da vida do Mark Spector. O Mark Spector estava guardado, justamente porque o Stephen Grant é aquele porto seguro. E aí o Stephen Grant tem o negócio da mãe, que todo mundo levantava. Quem é essa mãe que nunca apareceu? É tudo inventado, é tudo uma fantasia do Mark Spector para fingir que que a vida dele não está acontecendo. E isso fica bem claro na série. A gente não sabe onde está Jake Lockley, que seria a terceira personalidade do Cavaleiro da Lua, que já apareceu assim, em alguns pontos, como aquela personalidade que matou os mercenários no terceiro episódio, que ninguém sabe quem é, ou o sarcófago que aparece cheio, tremendo, mas ninguém abre. Há uma terceira personalidade, que talvez seja o cara com o nariz quebrado. Porque tem um terceiro personagem que tá com o nariz quebrado, depois aparece o Mark Spector sem estar com o nariz quebrado. Talvez aquele ali seja o Jake Lockley, que a gente vai descobrir ainda ao fim da série. E a gente tem novas revelações, novos flashbacks da vida do Mark Spector, como ele foi no velório da mãe, um velório judaico, e como ele não entrou, e aí ele tem uma discussão com o Stephen Grant, e o Stephen Grant convence ele, fala com ele que ele não tem culpa de nada, que ele era só uma criança, que ele não pode assumir essa responsabilidade da morte do irmão. Irmão, aliás, que nos quadrinhos é um super vilão. Nos quadrinhos ele volta e não morre, e ele é o Cavaleiro das Sombras. Ele é um vilão que pode aparecer ainda lá no futuro. Então esse irmão aí, às vezes, até tá vivo. Aí eu entender que ele não tem culpa na morte do irmão, assumir isso, ele consegue equilibrar melhor a balança. Mas não é o suficiente ainda, porque quando eles estão nos portais do templo, os monstros saem do deserto e começam a atacá-los. Aí tem uma luta e o Stephen Grant cai no deserto e fica congelado no deserto. Como se para balancear... Aí a balança para. Como se para equilibrar a vida do Mark Spector ele teria que destruir a personalidade que ele criou. A personalidade de Stephen Grant teria que ser destruída para equilibrar a alma do Mark Spector. E isso acontece para a balança e ele atravessa e ele chega no campo de juncos, que é uma espécie de paraíso da mitologia egípcia. E agora ele vai dar um jeito de voltar, de libertar o Khonshu, de recuperar os poderes do Cavaleiro da Lua, voltar e aí evitar que o Arthur Horrell continue a julgar as almas antes da morte. E eu acho que ao fim, agora especulando pro último episódio, o que vai acontecer, eu acho que ao fim o Stephen Grant volta, ele é libertado, e o Cavaleiro da Lua, Mark Spector, consegue equilibrar todas as suas personalidades. E vai ser tipo talentos que ele vai puxando. Então ele precisa revelar um enigma. Ele chama o Stephen Grant, que aparece, e aí, para o espanto de todo mundo, ele começa a falar diferente, ele começa a agir diferente, e aí o Stephen Grant resolve, eu tô precisando de outra habilidade, ele chama outra personalidade. Tudo em um equilíbrio, tudo em balanço com a personalidade do Cavaleiro da Lua. E eu acho que é por aí que esse personagem vai, e daí que esse personagem continua na Marvel para outras histórias, para outras aventuras. Toda essa série é para trazer um personagem desequilibrado, sem consciência de que ele é, de por que ele é, e sem noção das personalidades que estão habitando o corpo dele, dos poderes que ele possui, transformar esse personagem em um super-herói consciente de seus poderes, consciente das suas habilidades e do seu problema de múltipla personalidade, e que vai usar isso para benefício próprio ou das pessoas que ele quer proteger, ou dos malfeitores que precisam receber a vingança de Khonshu. E eu acho que é por aí. Deve ter... Não sei como é que fica Khonshu, se ele é destruído no final, se ele volta a ser pedra, não sei qual é a história, se há um novo acordo, mas Cavaleiro da Lua segue então
para um desfecho onde teremos um super-herói completo, Cavaleiro da Lua, pronto para ir Midnight Suns, para ir fazer crossovers. Não está parecendo que teremos uma participação especial no fim dessa série, porque tudo que vimos até agora indica que o Cavaleiro da Lua seja uma série mais independente. Embora, quem sabe, o Blade aparece no final. Seria muito legal, o Blade e o Cavaleiro Negro. Seria muito maneiro aí juntar os 3 personagens, né? Quem sabe, tem gente até achando que vai aparecer o Motoqueiro Fantasma, sei lá. Aí isso é tudo especulação, isso é tudo teoria que a gente faz aqui, que adora fazer, discutindo essas séries. E é isso aí, vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu tô de volta. Até mais, até breve, até já. Tchau!